Irmãos, eu não sei se você sabe, você me conhece há pouco tempo, mas eu fui músico, né? Toquei muitos anos. E toquei com alguns cantores. E a gente é acostumado a viajar, né? Fazer muita coisa de noite. Aí teve um dia que eu fui fazer uma programação, e aí fui de van, aqui no Rio mesmo. A van pegou a gente, fomos fazer a programação e tocamos, tal. E na hora da volta, tarde da noite, porque sempre tem um lanchinho depois, né, abençoado, e aí vai deixando todo mundo em casa. Eu sempre morei para cá, para Jacarepaguá, mas muitos dos nossos componentes da banda moravam na Baixada. E aí a gente foi deixar os amigos em casa. Aqui é tipo 1h da manhã, né, 1h pouca da manhã. E aí teve um episódio desse que a gente estava deixando um amigo nosso, o motorista da van era novo, e ele se perdeu. E a gente na van, resenha, conversando, e um brincando com o outro e tal, daqui a pouco um olha para o outro, rapaz, onde é que a gente está? Eu não conheço. Ô motorista, a gente está onde? Eu também não sei não. Eu falei assim, aquela alegria na van, virou assim um silêncio. Rapaz, 1h pouca da manhã, a gente meio de uma comunidade aqui. Aí o outro falou assim, não, estou reconhecendo isso aqui, essa aqui é a comunidade tal. Eu falei, misericórdia, rapaz, vocês estão malucos, cara? Amanhã a gente vai trabalhar, vocês estão... Aí o motorista, não, eu vou dar ré aqui mesmo. Irmão, é melhor você dar ré. Aí a van, quando você dá ré, tem aquele sinalzinho, né? Pi, 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 né? O miserável não colocou uma sirene, rapaz, na ré. Ele deu a ré e ficou, falei, rapaz, desliga isso, cara. Eu era militar ainda, falei assim, os bandidos vão ouvir essa sirene, que van é essa? Vão entrar, mas estamos lascados. Mas graças a Deus eu estou aqui hoje, não aconteceu nada, né? Mas pensa no medo que a gente teve naquele dia. Nós ficamos murchamos assim, né? Perdemos o controle, medo. Assim é a vida da gente. A vida da gente tem dessas circunstâncias que provocam medo na gente. Ninguém aqui é tão forte, tão valentão, nenhuma mulher super mulher que nunca sentiu medo. O medo faz parte da vida. Tanta violência que tem na vida, nesse mundo, né? Tantos conflitos, tantas maldades, e nós acabamos sendo afligidos pelo medo. Medo é algo natural. A possibilidade de uma notícia ruim nos gera medo. A notícia de uma demissão. Você chega para trabalhar amanhã, segunda-feira, você sabe, a empresa não está indo bem. Já houve alguns cortes, você tem informações privilegiadas, e aí você sabe que a notícia pode chegar para você também. Você chega no trabalho, aqui, nem precisa ir para a tua sala, passa no RH. Medo da demissão. Você pode ter o medo da perda de alguém. Pastor, você nem sabe, eu estou aqui no culto, mas tem uma pessoa no hospital, uma pessoa querida, tratamento, e a gente está aqui com fé, mas a notícia pode chegar. Ele não resistiu. Medo da perda de um investimento. Você arriscou, colocou, não, avaliou, mas você sabe, o país, a economia, as notícias, aí você, caramba, e aí? Será que vai subir, vai descer? Posso perder tudo? Meu Deus, o meu investimento. Medo de uma traição, de uma decepção, uma frustração. Você confiou, você se relaciona, você tem a pessoa próxima, e ela pode te trair. Um diagnóstico perturbador, uma notícia que gera medo. O que vai ser da gente? E agora? A verdade é que as ameaças do medo estão cada vez mais instaladas no mundo em que a gente vive. Todos nós enfrentamos algum medo, pelo menos algum, e tem gente que tem medo, não sabe nem de quê. E aí, rapaz, vamos sair? Vamos... Não, estou com medo. Medo de quê? Não sei, rapaz, mas é melhor ficar em casa. Pede a comida aqui mesmo. Não, melhor fazer, porque se pedir também, pode vir estragada. Meu Pai do céu.
Tem gente que tem medo, já está numa situação que não sabe de que tem medo, mas tem medo, vive com medo. A verdade é que esse tipo de medo, ele é o medo que nos aprisiona. E hoje, eu quero falar isso com você. Eu quero tratar com você sobre esse tema, sobre vencer o medo. Eu quero propor para você que você saia daqui hoje com as ferramentas para vencer o medo. Muitas pessoas começam a desistir de fazer coisas por medo, por ouvirem notícias, e aí o medo toma conta das pessoas e elas deixam de sonhar, deixam de avançar, deixam de arriscar, deixam de empreender, deixam de se relacionar por medo. O autor Max Lucado, um pastor americano, ele diz em um livro dele: sofisticamos planos de investimentos, criamos elaborados sistemas de segurança e legislamos por um exército mais forte e, no entanto, dependemos de calmantes mais do que qualquer outra geração na história. Além do mais, a criança comum hoje tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico comum nos anos de 1950. E americano gosta de estatística, irmão. Os caras sabem o que estão falando. Uma criança hoje está com seu nível de ansiedade como um paciente psiquiátrico nos anos de 1950. Você já viu o medo e a felicidade andarem juntos? O medo chega e não parece estar disposto a negociar espaço com a felicidade. Uma pessoa que tem medo de tudo, ela não fica feliz, ela não fica alegre, ela fica perturbada, ela fica aprisionada, ela em tudo vê medo. Uma pessoa feliz e cheia de medo, isso é impossível. O domínio do medo, ele é impetuoso, cruel, improdutivo. Há coisas que você não realizou na sua vida, porque você foi dominado pelo medo. Eu, por exemplo, muitas vezes, medo de receber um não, e aí eu nem perguntei. Medo de não ser aceito. Eu nem vou naquela festa, eu nem vou me enturmar com aquela galera lá, não sei se eles vão querer me aceitar. Medo de você dar uma resposta e essa resposta está errada, então você fica calado. Medo de se pronunciar numa reunião de trabalho, o chefe está falando uma coisa importante, e você, poxa, está com uma ideia, melhor ficar comigo mesmo aqui, porque vai que isso causa minha demissão. Medo de se arriscar, e com isso você não vive aquilo que deveria viver. Você sonhou várias vezes em fazer coisas, em realizar, em empreender, mas talvez o medo te parou e impossibilitou você viver coisas grandiosas com o Senhor. O medo interrompe o plano de Deus na tua vida. Por isso a pergunta que você precisa responder: onde estão os seus medos? Hoje Deus quer, através do seu amor, te ajudar a não temer e a viver aquilo que você tem que viver, através do amor de Deus. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A coragem e ousadia é que fazem você acordar todo dia, sair da sua cama, a matar o leão diário, né? A empreender, a arriscar novamente, a tentar novamente, a sair de casa e falar assim: não, eu vou, está arriscado, mas eu vou na segurança do Senhor, vamos embora. Coragem, ousadia, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, como Paulo fala. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar e nos amedrontar. Como seria se você vivesse uma vida sem ser paralisado pelo medo? Como você viveria e o que você faria? O que você tentaria se o medo não te paralisasse? Existe o medo que é necessário. Claro, eu não vou sair 2 horas da manhã andando em um montão de rua deserta aí sem necessidade. Para quê? É um medo da prudência. Eu não vou pegar minha mão toda molhada de álcool e começar a manipular ali uma fogueira. Pô, sou maluco. É um medo de ficar queimado, não é isso?
é o medo da prudência. Ora, eu não vou deixar a porta da minha casa, se você mora de cara para a rua, aberta. É a prudência. Mas o medo da prudência é diferente do medo que te paralisa e que inviabiliza a necessidade da sua ousadia dominar as suas ações. E é por isso que hoje eu queria ler um texto com você, para que possamos entender e nos livrar desse tipo de medo. Hoje eu quero te dar a solução para a gente viver num novo tempo, longe da dominação do medo. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. E a Bíblia diz assim: entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, nossas vidas são como esse barco. Nós estamos num mar, navegando. E nossas vidas, e muitas das vezes, estão navegando por mares tranquilos, que dá para você pegar um bom livro, ir ali, a proa do navio, e admirar o sol, as aves, à noite, admirar as estrelas, a lua, ter conversas calmas, contemplar o passeio, a viagem, a criação. Mas, e muitas vezes, as tempestades chegam. Não dá tempo de você ler livro, conversar, contemplar nada. Você está sendo assolado por ondas, batendo na embarcação da tua vida, ventania. Às vezes está tudo escuro, está nublado. Você se vê em uma situação de tempestade. E quem já viveu tempestade em embarcação sabe que o negócio é perturbador. Você se sente impotente, totalmente vulnerável. Você se sente numa situação em que você pensa: o que eu vou fazer? A sensação é que a gente vai afundar, que tudo vai dar errado. A tempestade chegou. É claro que há tempestades na vida que chegam porque a gente causa, né? Nós escolhemos errado, decisões erradas, andamos em lugares errados, com pessoas erradas, e aí a consequência é a tempestade. Mas há tempestades na vida que não nos avisam, chegam de repente. Há tempestades na vida que não pede licença não, arromba a porta mesmo, sai entrando. É certo que, mesmo em tempestades avisadas ou não avisadas, nós vamos passar por elas. E há situações em que o tamanho da tempestade é tão grande que nós nos sentimos desesperados. Os discípulos, por exemplo, alguns deles eram pescadores. Eles estavam acostumados com tempestades. Mas essa, a Bíblia diz, que ela era uma tempestade diferente. Era uma tempestade acima do normal, em que eles ficaram desesperados. E eles, então, sentiram muito medo. Mesmo estando com Jesus no barco. E aí o autor, Marcos Lucado, vai falar o seguinte: embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. Olha que interessante. Olha, Jesus está no barco. Ou seja, não é certeza de segurança. Não é certeza que o barco não vai balançar. Não é certeza que alguma coisa não vai acontecer na sua vida em que você vai sentir um medo. Não. Muitas das vezes vão acontecer coisas na sua vida com Jesus no seu barco e que vai independer da sua fé, da sua santidade, da sua comunhão com o Senhor. A tempestade vai chegar. Às vezes até a permissão do Senhor. Mas Jesus no barco, ele vai dizer o seguinte:
Para quem você vai olhar? Para Jesus ou para o desespero, para o medo que vai bater na tua porta? Há momentos onde a gente se vê em grandes tempestades. A chave é: Jesus está no barco? Quem é a tua companhia? Você vai olhar para a tempestade? Vai olhar para o vento, como Pedro olhou, andando sobre as águas e afundou? Ou vai olhar para Jesus e continuar de pé? Embora Jesus esteja no barco, não é uma garantia que as tempestades chegarão. Que não chegarão. Em 2023, eu fui à África, né, fazer missões lá. Aí conheci muitas pessoas. Eu conheci um pastor, um missionário, que todo ano ele ia na África fazer essa missão e outras missões. Ele estava falando comigo: não, já estou programando ir para a Tailândia, vou levar esse projeto para a Tailândia, nós vamos ganhar ali pessoas para Jesus. Um homem de Deus, Senhor, abençoou minha vida demais. Na viagem do ano seguinte, ele foi de novo, e ele volta, adquiriu malária, não fez eu esqueci até o nome que se dá, né? A profilaxia, né? Não fez, morreu. A gente ficou se perguntando: poxa, que homem de Deus, missionário, dando a vida pelas pessoas que estão sofrendo, morreu. Não quer dizer que Jesus no barco é garantia que você não vai se molhar, que as coisas não vão acontecer. Quantos homens e mulheres de Deus estão sofrendo porque servem a Jesus? Muitas pessoas dentro da igreja, servindo ao Senhor, com a vida santa, vivem tempestades, são assoladas por coisas ruins, mas você precisa tomar uma decisão: a quem você vai recorrer, ou quem você vai encontrar no meio da tua tempestade? Você vai olhar para os ventos, para as ondas batendo, para a escuridão, ou vai olhar para Jesus, que pode parecer estar até dormindo, como de fato ele estava, né, o Jesus humano, mas ele está no seu barco. O versículo 24 diz: Jesus, porém, dormia no barco. Quando a tempestade chegou, os discípulos ficaram desesperados, e Jesus completamente tranquilo, lá na frente do barco. Deixa eu te falar um negócio, guarda essa frase: o tipo de tempestade não muda quem Deus é. O nível da tempestade da sua vida não muda quem Deus é. O tamanho do teu problema não muda Deus. Ele continua tranquilo, sabe quem é, sabe o que pode fazer, então ele está tranquilo. Você imagina, você chegar para Jesus, falar: Jesus, estou com um problemão, Jesus, você não sabe, é câncer, o médico falou que eu tenho mais 1 mês de vida. Você imagina Jesus desesperado? Caramba, o que nós vamos fazer? Não, Jesus está sempre tranquilo. Deus está sempre tranquilo, até porque ele já sabia do diagnóstico, ele sabe do tratamento, ele com uma palavra cura, ele sabe que a vida aqui é passageira. Para Deus não tem problema, que tira a tranquilidade dele. Jesus estava tranquilo. O teu problema parece insuperável, não tem jeito, mas se Jesus está no barco, ele sabe o que fazer. Mas afinal, o que o medo provoca em nós? Em primeiro lugar, o medo gera desconfiança na bondade de Deus. Então, para você vencer o medo, aprenda primeiro o que o medo gera. O medo gera desconfiança na bondade de Deus. Versículo 25 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Os discípulos ficaram incomodados com o sono de Jesus, ficaram desesperados, o barco balançando. Aí um deve ter cutucado o outro: olha lá, ó, Jesus está dormindo. Brincadeira, ele não está se importando com a gente, não? Pô, que negócio é esse? Nós estamos aqui no maior desespero, e Jesus dormindo? Aí eles foram lá, sacudiram Jesus: ô Jesus, você não vai acordar não, rapaz? Em outras palavras, eles falaram assim: você não vai fazer nada? Que isso? Nós estamos aqui no maior tempestade, o senhor dormindo? Eles ficaram completamente desesperados, e eles desconfiaram da bondade de Deus. Em Marcos 4, que narra esse mesmo episódio, eles falam assim: mestre, não te importas que morramos?
Ou seja, eles não chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, porque você vai acordar o mais antigo, tem que acordar devagar, né? Senhor, tudo bem? Mais antigo. É o poderoso. Aqui, está tendo um problemão aí. Não sei se o senhor está percebendo, está dormindo, né? É uma tempestade. Mas aqui, eu sei que o senhor pode resolver esse negócio. Tem como o senhor mexer nos seus pauzinhos, não? Não. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: vem cá, o senhor não está se importando com a gente, não? O senhor não gosta da gente, não? Não vai fazer nada? O senhor vai deixar essa situação desse jeito? Abacuque fez isso. Outros homens também na história da Bíblia vão fazer isso. Abacuque chegou para Deus e falou assim: Senhor, aqui, o senhor não está vendo o que está acontecendo com a humanidade? Olha aí os maus, olha o sofrimento dos bons. Poxa vida. Aí Deus se revelou para Abacuque, ele falou assim: ah, tá, entendi. O senhor é Deus mesmo. Pode não ter o fruto lá na videira, o gado, né, no pasto, posso estar no perrengue, mas a minha alegria está no Senhor. Mas ele questionou o Senhor. A mesma coisa que os discípulos fizeram. Ei, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Deixa eu te falar, isso que eles fizeram, eu já fiz, e eu tenho certeza que você também já deve ter feito. Há momentos em que você está tanto tempo pedindo uma coisa a Deus, que parece que Deus não está nem aí. Há meses eu peço isso, há anos eu peço por essa bênção, e não acontece. Acho que Deus não está nem me ouvindo. Acho que Deus ouviu e falou assim: ah, deixa ele pedir. Acho que Deus não está se ligando, não está se portando comigo. Eu acho que Deus me esqueceu. Nós fazemos isso. Ou pelo menos esse sentimento bate à nossa porta. Ele tenta entrar no nosso coração. Parece que Deus não está ouvindo, não está lidando com o nosso problema. Parece que as coisas só acontecem na vida do outro. Não, o outro conseguiu. O marido veio para a igreja, o filho se converteu, o emprego novo chegou, o outro foi curado e eu estou aqui lascado. Deus não está se portando comigo. E o sentimento que você tem comigo não vai acontecer. O medo pode destruir a crença de que Deus nos ama e se importa conosco. O medo pode destruir a crença que Deus nos ama e se importa conosco. Mas o medo faz a gente perder também essa sensibilidade sobre a bondade não só de Deus, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Das pessoas que andam com a gente. Das pessoas que cuidam da gente, que vivem com a gente. Por causa do medo. A gente se esquece do todo, se esquece do passado, de tudo aquilo que já vivemos, e por causa do medo, a gente começa a desconfiar da índole, do caráter, desconfiar da bondade, do sentimento das pessoas que têm para conosco. Certa vez um pastor conta uma história que um casal chegou no gabinete dele, problema no casamento, todos passam, comum, ajustes, e aí eles foram no gabinete, e o pastor falou: casal, e aí, como é que vocês estão? E a mulher começou: não, pastor, esse homem aí, pelo amor de Deus, esse homem, é isso, é aquilo, e ele, não liga para mim, e está no trabalho, muito atarefado, e isso e aquilo, e ele pegou lá em casa, fez esse negócio, e tal, e falou um montão de coisa do homem. O pastor achou estranho, porque eram coisas assim, que não eram para aquele problemão todo. E ele chega para o homem e fala assim: marido, vai ali fora um pouquinho, vou conversar com a sua esposa em particular, depois você volta, mas fica perto. Aí o marido saiu. O pastor chegou para a mulher e falou assim: ô esposa, agora você pode contar tudo. Ele é violento? Não, pastor, não, se o homem nem gritar comigo, ele grita. Ele paga as contas? Não, meu marido é muito trabalhador, sério, desde que eu conheço, trabalha, paga tudo em dia, honesto. Ele cuida bem dos filhos? Meu marido é pai exemplar, nada a reclamar com os filhos. Ele é carinhoso com você? Ele trabalha muito, né? Mas de vez em quando ele ainda consegue me surpreender. Aí ele faz a última pergunta para ela assim: ele te deseja e te procura sexualmente? Aí, pastor, esse homem aí, todo dia. Eu tenho que estar fugindo dele em casa. Aí o pastor vira para ela e fala assim: minha filha,
essa espécie aí tá rara no mercado. Agarra esse homem aí, filho. Não vai conseguir melhor do que isso aí, não. Tá difícil. Aí o pastor falou para ela assim, sabe o que está acontecendo, minha irmã? Os traumas do teu passado, os teus medos, estão impedindo você olhar o que de bom tem no teu relacionamento. Ó, porque ele não mandou uma mensagem quando chegou em casa, quando chegou no trabalho, esqueceu de falar que chegou, aí tu já está pensando que ele está te traindo, que ele não liga para você, que ele não se importa contigo, você nem sabe, pô. Se ele chegou lá, o chefe chamou ele para trabalhar, se ele se esqueceu. Aí você está pegando a coisa do passado e está desconfiando da índole do teu marido. Nós fazemos isso. Nós, às vezes, por causa dos nossos medos, dos nossos traumas, olhamos para as pessoas ao nosso redor e a gente começa a atribuir às pessoas algo que elas não são. Porque nós começamos a desconfiar da bondade delas, do caráter, do pensamento, daquilo que elas querem para as nossas vidas. Alguma atitude que para a gente soa desconfortável, está dormindo, a tempestade está acontecendo e o cara dormindo, ele não gosta da gente, ele não se importa com a gente, está dormindo. Nós fazemos isso com Deus e fazemos isso com as pessoas, porque o medo destrói a nossa visão da bondade e da essência de Deus e das pessoas que convivem conosco ao nosso redor. Segundo lugar, o que o medo provoca em nós? O medo produz descontrole. As dúvidas podem gerar raiva. Os discípulos com raiva, com angústia, com o descontrole emocional, chegaram para Jesus, dando ordem em Jesus. Ei, Jesus, acorda, nós vamos morrer, salva a gente. Eles chegaram para Jesus com muita força, querendo ter o controle da situação. Toma uma atitude, Jesus. Faz alguma coisa. Descontrole emocional. Sabe quando você vê uma pessoa que ela precisa ter o controle de tudo, que alguma coisa foge do controle dela, ela começa a ficar mais exaltada, ela começa a não concordar com aquilo, ela joga tudo para o alto, então não quero mais, não é para mim, as coisas saem do domínio dela, ela sai de cena. Isso, em muitas das vezes, na maioria, mostra uma pessoa insegura, mostra uma pessoa com medo, mostra uma pessoa traumatizada, mostra uma pessoa que precisa do controle para se sentir bem, para se sentir segura. Pessoas que dominam, que pressionam, que sufocam, que são possessivas. Pode mostrar uma pessoa com muito medo, muita insegurança por causa dos seus traumas. Já viu aquela pessoa que viaja de avião, senta na cadeira lá do avião, aí vira uma pessoa bem espiritual. Jesus, toma essa viagem. Nem ora tanto, mas quando viaja, Senhor, leva esse avião em segurança, Pai. Eu viajava muito, né? Viajei muito. No último ano de viagem meu, que depois eu parei, teve um mês de agosto e setembro que eu viajei 8 vezes no mês, em 30 e poucos dias. Viajava quase toda semana. E as pessoas falavam comigo assim, rapaz, tu não tem medo de viajar de avião, não? Eu tá maluco? Eu trabalhava na aeronáutica, conhecia aviação. Eu falei, nada, rapaz, aviação é o transporte mais seguro do mundo. Mas se cair o avião, se cair eu morro, pô. Aí tu não tem medo disso não? Eu falei, não, pô. Mas eu posso comer um arroz ali e morrer também? Aí é com Deus, pô. Se Deus quiser, eu vou morrer até respirando. Ih, respirei demais, sei lá. É com Deus, irmão. Poxa, se Deus quiser, não é verdade? Se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer, não tem como fugir não. Agora, se Deus não quiser que eu morra, meu irmão, pode cair um asteroide aqui, que vou ficar vivo. É com Deus. Aí a pessoa viaja, medo de aviação, ela senta na cadeira. Quando começa a turbina aquecer, o avião aponta na pista para começar a decolagem, ela abraça naquela cadeira do avião, né? Como se ela fosse controlar alguma coisa, né? Dá vontade de falar assim, está gastando energia à toa, porque o manche lá está com o capitão, está contigo não, mano. A pessoa que está no carona, né? Aí ela fica assim, procurando freio no banco no carona. Sabe o que é isso?
necessidade do controle. Às vezes você dá a mão para alguém, quebra até a mão da pessoa, né? Está decolando. Meu Deus. Não vai adiantar nada. Você é uma falsa sensação de controle. E é isso que acontece nos nossos relacionamentos, e às vezes com Deus. Nós pressionamos as pessoas, nós agarramos, seguramos, porque na verdade nós estamos com medo. Nós somos possessivos, porque nós queremos buscar o controle. Por medo de perder o emprego, você pode agir de uma forma muito ruim com seus colegas de trabalho. Ser uma pessoa chata, ser uma pessoa competitiva ao extremo, ser uma pessoa que passa os outros para trás, até não por desvio de caráter, mas porque você não quer me dar bem, essa vaga tem que ser minha, se eu não posso ser demitido, daqui a pouco você está fazendo, esquece do outro, não dá ajuda ao outro. Pessoas que são arrogantes. O amigo pede uma ajuda, não, cada um com o seu trabalho. Está com medo, pô. Aí você trata mal as pessoas, por medo de alguma coisa acontecer em casa, você pode estar tratando mal sua família. Por medo de não conseguir alguma coisa, você pode estar desprestigiando e desmerecendo o sucesso de alguém. Gente, tem um negócio que eu aprendi que isso é batata. Quando alguém quer muito uma coisa e não consegue, quando uma outra pessoa consegue, se ela tem isso, ela começa a desvalorizar aquilo que ela queria conquistar. Você queria muito comprar um carro, aí tu viu que não vai dar para você, irmão, tá caro pra caramba aquele carro, não vai dar. Mas você queria, você namorava aquele carro. Eu era assim, eu namorava carro, não, vou comprar aquele carro, e ficava vendo, na rua, pesquisava, até comprar. Mas tem carro que a gente só namora mesmo, não dá para a gente comprar não. Aí, teu irmão compra. Aí você fica mordido, né? Aí você fala assim, mas ele também, o seguro é muito alto. Não, isso bebe demais. Pô, meu irmão, tu não estava nem ligando para isso, pô, tu queria o carro. Mas o medo seu de ficar com vergonha, de não conseguir, de ser frustrado, desprestigia a conquista do outro. O medo faz você ter descontrole e ter atitudes que não são louváveis. E isso te afasta dos propósitos de Deus. Por medo de perder um namoro, nós podemos ser possessivos. Você talvez já namorou com alguém. Você não me disse que me ama hoje. Diz que me ama aí. Você me ama ainda? Pelo amor de Deus. Já vai dar problema, irmão. Você me ligou hoje? Liguei 10 vezes. Não, liga a 11ª. Você está onde? Estou no trabalho. Com quem você está falando? Caramba. Aí vai dar ruim, irmão. Vai casar, vai dar ruim. Pessoa possessiva demais. Descontrolada. Medo. Quem é essa menina que você está falando aí com ela? Às vezes o cara dá mole mesmo, né? A mulher dá mole, mas possessividade demais é ruim. Será que você está tratando pessoas mal por causa dos seus medos? Será que você não está fazendo pessoas sofrerem por causa dos seus medos? O medo libera o tirano dentro de nós. Nós começamos a ser o dono todo-poderoso. Não, só da minha vontade, tem que ser assim. Não conversa com aquela pessoa, chega nesse horário, ei, você me deve satisfações e tal. Você aprisiona a pessoa. E a gente faz isso com Deus também. Deus, é agora. Faz agora, Deus, tem que ser agora. Senhor, não pode ser assim, Deus. Senão eu perco o controle. Senão eu fico inseguro, me sinto vulnerável. E eu deixo o medo me dominar e perder todo o controle da situação. Em terceiro lugar, o que o medo provoca em nós? O medo enfraquece a nossa memória. Paralisia, amnésia espiritual. Os discípulos tinham motivo para desconfiar de Jesus, gente? Tinham motivos? Para questionar a bondade do Senhor? Não, andava com Jesus, viram cego enxergar, viram pessoas serem curadas, viram Jesus ressuscitar mortos, viram uma pessoa ser curada, Jesus só deu uma palavra, né? O servo do centurião, não, está curado, nem viu a pessoa, já curou, Jesus todo poderoso, eles estavam ali a cada dia aprendendo mais sobre o poder de Jesus, mas eles desconfiaram, tiveram amnésia. Quantas coisas Deus já fez nas nossas vidas, quantos presentes Deus já deu para a gente, quantas bênçãos Deus já te deu,
Deus fez e talvez você tenha esquecido, porque você não tem olhado no retrovisor espiritual da tua vida. Não, calma aí, ó, quanta coisa já passou, ó quanto livramento, ó quanta bênção eu recebi. Não, meu irmão, Deus fez, Ele pode fazer de novo. Deus fez e Ele fará. Irmão, e tem um negócio que eu aprendi que mudou minha vida também. Muitas coisas, né, eu venho falando que Deus mudou minha vida. Eu cheguei a uma conclusão. Mesmo que Deus não faça nada mais para mim, Deus chegar e falar assim, ó Vinícius, acabou, não vou te dar bênção nenhuma mais. Até aqui o que eu te dei, curte isso aí. Irmão, já está bom demais. Sabe por quê? Porque Ele me deu a salvação. Ele me deu a vida eterna. Deus não precisa me dar mais nada. Eu já tenho a vida eterna com Deus. Já é suficiente. Mas a gente sabe que Deus é Pai, Ele está presente, Ele faz, Ele fará novamente, Ele vai me abençoar. Só que quando a gente não se lembra do que Ele fez, a gente passa a não crer no que Ele fará. Quando a gente se esquece de tudo aquilo que Ele fez por nós, a gente começa a duvidar, será que Ele vai fazer? Lembra do que Ele já fez? Os discípulos esqueceram e começaram a duvidar. Que nossa memória esteja sempre nos auxiliando a continuar a crer no Senhor. Em quarto lugar, o que o medo nos provoca? Provoca em nós, o medo nos leva a endeusar o que nos dá segurança. O medo nos leva a endeusar o que nos dá segurança. Quando a gente fala assim, ó, isso aqui me dá segurança, a gente tem o costume de se agarrar a isso e colocar isso no lugar de Deus. Você quer ver um negócio? Quanta gente fala assim, não, quando eu tiver tanto na conta bancária, aí vai estar resolvido. Não, quando eu tiver a minha casa própria, aí vai estar resolvido. Quando eu casar, acertar essas questões aqui, aí eu vou estar seguro. Irmão, balela. Segurança nada. Se segurança vira nosso Deus, nós vamos idolatrar uma vida sem riscos. E vida com Deus envolve riscos. Você não tem, claro, não estou falando para você desistir de um planejamento, né, de poupar, é seu, a Bíblia fala, o planejamento é do homem, a palavra final é do Senhor, mas você colocar segurança nisso, coitado de você, basta aí um movimento econômico, uma mudança no país, acabou, teus investimentos, tudo vai por água abaixo. Ah não, estou lá fora, ih, bate uma guerra lá, não sei o que lá acontece, irmão, sabe que dá para acontecer, acabou. Agora, segurança mesmo só tem no Senhor. Mas quando você coloca alguma coisa como um ponto, uma fonte de segurança, você acaba endeusando aquilo. Os discípulos tiveram a chance naquele momento da tempestade de falar assim, ó, quer saber? Não acorda o Senhor não, deixa ele dormindo aí. Agora é com a gente. Tempestade. Em nome de Jesus que está roncando. Se acalma, né? Eles podiam fazer isso. Eles podiam fazer, pô, agora é com a gente, pô, o mestre ensinou para a gente, deixa a gente testar esse negócio aqui. Ô, tempestade, Jesus está aqui, vai pegar você, é melhor você acalmar aí. Eles podiam ter vivido uma experiência com o Senhor, eles podiam falar o seguinte, o barco não vai afundar, não acorde o mestre, pode ficar tranquilo, vamos aguentar aqui, que essa tempestade vai passar. Eles podiam ter vivido uma experiência de milagre, mas oriundo da fé deles. É justamente na hora que o medo mais te agride que você tem a chance de viver um milagre. É justamente na hora que o medo mais te provoca que você tem a chance de ter uma experiência, uma atitude de ousadia que muda a tua história com Deus. Eles preferiram lutar apenas pela segurança. Resolver a tempestade, cara, melhor a tempestade ir embora. Nós podemos lutar pelas experiências. Deus quer te dar algo maior do que a segurança, uma experiência que vai além da segurança. Max Lucado diz o seguinte, a adoração da segurança enfraquece a grandeza. Nós falamos da história de Paulo, de João, de Pedro, de homens que impactaram a humanidade, mas viveram uma insegurança humana, foram açoitados, presos, humilhados, apedrejados, expulsos de cidade, inseguros.
mas eles estavam se apoiando na segurança do Senhor Jesus e viveram experiências grandiosas. Sabe qual é o nosso problema? Vou falar um negócio para você aqui, não quero te ofender não, mas nós como igreja, nós não estamos querendo mais viver as grandiosidades que esses homens viveram. Você quer viver um naufrágio? Você quer ser mordido por cobra? Você quer beber veneno e não morrer? Você quer alguém te expulsando de casa? Você quer alguém acusando você por causa da tua fé? Não, também não quero. Mas eles também não queriam, não. Mas eles viveram, porque eles se apoiaram na segurança que vem do Senhor. Eles se arriscaram. Eles falaram assim, não, a vida não é aqui, a vida não é esse mundo, a vida é servir ao Senhor. Então, se envolve riscos, é isso que eu quero. Se envolve riscos, é isso que eu vou fazer, não importa. Paulo, em uma situação, ele estava se despedindo das pessoas, vou para Jerusalém, as pessoas falam, Paulo, fica aqui, cara, os caras vão te prender lá. Aí Paulo olhou para eles, vocês estão me estranhando, pô? Eu estou disposto a ser preso e ainda morrer, pô, por Jesus. Vou perder essa viagem, nada? Não, eu vou, porque eu quero viver as grandiosidades com o Senhor. Sabe de uma coisa? Na Bíblia, Jesus, ele trabalha com imperativos. Faça isso, aquilo, e tal. 21 vezes ele vai falar para não termos medo e para termos coragem. Jesus fala, de forma imperativa, uma ordem. Sabe quantas vezes Jesus fala para a gente amar? 8 vezes. Jesus, ele dá muito mais ordens para a gente não temer, para a gente ter coragem do que para amar. Sabe por quê? Porque o amor só se manifesta plenamente na coragem. Porque amar é algo que a gente faz sem ter a garantia de receber algo em troca. Para você ter esse casamento que você tem aí, você teve que ter coragem. Falar assim, não, eu vou casar. Pegar essa mulher aqui e falar que é minha esposa. Ela pode me trair. Ela pode querer o divórcio. Ela pode me chatear pra caramba. Ela pode me decepcionar. Eu tenho que ter coragem. Eu não posso ficar com medo, não. Eu vou investir nesse relacionamento. Essa sociedade que você fez, você teve que ter coragem, pô. Não, pô. O cara pode me trair, mas eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter ousadia. Você precisa de coragem para exercer o amor. Porque sem amor, você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Mas sem coragem, você não consegue se arriscar para amar. Conclusão. Você pode dizer, pastor, já entendi. Ser dominado pelo medo é uma desgraça mesmo. Não vale a pena. Tá, e como é que a gente vence isso? Como é que a gente soluciona isso? Em primeiro lugar, para vencer o medo, não procure o medo. Irmão, minha irmã, não procure o medo. Tem gente que gosta de brincar com medo. Por exemplo, tem gente que gosta de ver filme de terror. Gosta de botar lá filme de terror, aquela musiquinha. Aí o barulho da porta abrindo. Papai? É você, papai? Rapaz, tu fica vendo um filme desse, dá uma angústia danada. Eu não, eu gosto de ver filme de vitória, que o mocinho pega a mulher no final lá e vão casar para sempre, ficar feliz, e que eles conquistam o tesouro, e que todo mundo fica feliz da vida. Eu detesto o filme que o mocinho morre no final. Pô. Eu quero a final feliz, pô. Meu pai fala assim, pô, mas tu gosta de ver filme mentiroso, que o carro pula de um prédio para o outro. Deixa eu ver minhas fantasias aqui, pô. Pô, tem gente que procura o medo, pô. Aí vai dormir pensando, se a porta abrir, que o vento bateu, você, pô, tá maluco? Eu quero ficar pensando nesse negócio, nada. Há pessoas que se envolvem com gente perigosa. Há pessoas que procuram envolvimentos com gente perigosa. Frequentam lugares perigosos. Estão procurando medo. E aconteceu nada, tu procurou, pô. Diz uma história de uma moça, chegou para o pastor, falou, pastor, estou me relacionando, estou namorando. Filha, legal. A menina tinha 21 anos. Aí,
Oi, seu namorado, como é que ele é? Não, um rapaz legal, conheci. Quantos anos ele tem? 54. Eu não estou falando de... Calma. Não estou julgando se você tem essa realidade, não. Ouve a história toda. 50... Se daí eu não magoo alguém aqui, né? Nada contra isso, não. 54, ele é... Não, legal. Mas está cuidando de você? Não, cuida bem de mim. Ele trabalha com o quê? Não, ele falou assim, quantos... ele tem filho? Tem, 4. Com a última esposa. Quanto casamento ele teve? 4 casamentos. Legal. Mas ele trabalha com o quê? Né? Pastor, eu não sei muito com que ele trabalha não, mas ele viaja muito. Ele tem dinheiro, pastor. Paga para mim, restaurante legal, tem carro bom, roupa bonita, sabe? Relógio bonito. Ele tem dinheiro, acho que eu me dei bem. Mas tu não sabe com que ele trabalha? Não sei não. Mas assim, ele fica no telefone muito, vai para o escritório. Pastor, ele viaja muito. Para onde ele viaja? Ele vai muito para a Colômbia. Aí o pastor falou assim, deve ser vendedor de Bíblia, né, minha irmã? Deve estar indo vender Bíblia, né? Pô, pelo amor de Deus, né, irmão? Tá procurando coisa ruim, né? Vai dar ruim, pô. Tem gente que tá ali, sabe que o negócio vai ser perigoso. Sai disso, pô. Sai de ambientes ruins, sai de companhias ruins, larga esse negócio, não procura o medo, não. Segundo lugar, para vencer o medo, admita seus medos. Não tem como você tratar uma doença que você não admite que tem. Não tem como lutar contra fantasma, tem que lutar contra coisa real. Eu estou lutando contra isso aqui. Jesus chegou para eles e falou assim, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Vamos tratar esse negócio aqui? Vocês estão com medo. Vocês estão com medo da tempestade. Um nível de medo é aceitável, prudência, mas existe esse medo bloqueador. Tem gente que tem medo de amizades. De repente é porque você tem muito dinheiro, porque você foi traído, porque você tem coisas a esconder. De repente você, não, sou mais caseiro. Aí você chega na igreja, você vem à igreja, você vem, senta nessa cadeira aí, você não fala com ninguém. Eu estou ali na porta, todo culto, você nunca foi falar comigo ali. Não, só vem na igreja, não quero muita proximidade não. Fala, pode ser medo. Admita, você tem medo. Você está com medo de se relacionar, de se expor, de alguém descobrir você, de alguém apontar alguma coisa na tua vida. Você está com medo. Talvez você está usando do orgulho, da arrogância. Não, eu só quero ir lá para assistir o culto e vou embora. Será que não é medo não? Medo de se relacionar? Medo de um novo relacionamento amoroso? Não, eu vou ficar sozinho. Quantos anos você tem? 30 anos. Rapaz, cuidado. Não é melhor ficar sozinho. Não é melhor, pô. Você está com medo de sofrer de novo. Tem que curar, tem que se tratar. Deus não nos fez para viver sozinho. Admita seu medo. De que você tem? De perder dinheiro? Tem medo de te pedirem dinheiro? De ser mandado embora? Do casamento acabar? De ficar sozinho? Tem coisa que te coloca medo. Admita. Fala com alguém. Fala assim, eu estou com medo disso. Olha por mim. E pronto. E vamos começar a tratar esse medo. Mas em último lugar, para vencer o medo, coloque seu medo diante de Jesus, com fé de que Ele pode tudo no tempo dEle. Você coloca tudo diante do Senhor, com fé, que Ele pode tudo, mas no tempo dEle. Jesus estava no barco, estava dormindo, e quando acordaram Jesus, Ele virou e falou assim, rapaz, vocês têm uma fé pequena, pelo amor de Deus. Tá bom, ô vento, já deu aí, a prova ele não passaram, vão ter que repetir, pode acalmar. Jesus está no barco, Jesus vai resolver, e se Ele não resolver agora, uma hora Ele vai resolver, porque a gente vai morrer, ou Ele vai voltar, e a vida eterna vai ser maravilhosa. A solução já existe, mas talvez não venha no teu tempo, talvez não venha na hora que você quer. Jesus, Ele é a resposta, mas não é uma resposta instantânea. Então, como é que você se livra do medo? Você vai pegar agora seus medos. Você tem que pegar tudo aquilo que te tira da tua zona de conforto, do teu equilíbrio. Você perde o controle, você fica desesperado. Você fala assim, é isso aqui, pai, eu tenho medo disso. Toda vez que meu filho sai de casa, eu fico apavorada, eu não durmo. Ei, calma aí, pô, você não vai viver? Tem que confiar. Eu tenho uma filha, por exemplo, de 9 anos.
Se eu ficar com medo de coisas que acontecem na escola, já era, eu não vivo. Eu não tenho como controlar aquilo. Eu tenho que falar: Senhor, minha filha é do Senhor, está contigo, toma conta e eu te entrego. Acabou. Nós temos que pegar os nossos medos e falar: Deus está contigo, eu vou continuar vivendo a vida, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me esforçando, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, eu vou continuar sonhando, mas não vou ficar desesperado. Eu sei que o Senhor está no barco, o Senhor é a resposta. As pessoas, às vezes elas querem a solução imediata de um problema, na hora, mas Jesus não quer resolver na hora. Jesus quer resolver e depois, porque Ele quer que você viva uma experiência. Não foi assim com Lázaro? Jesus podia ter chegado antes, curado Lázaro, baita de milagre, não é não? O cara está doente para a morte, Jesus chegava lá: Lázaro está curado, uhul, festa, Jesus é maravilhoso mesmo. Mas Jesus queria ressuscitar, pô. Milagre é maior. Às vezes você está com um problema e você está assim: Jesus, me cura, resolve, dá a solução. O problema é isso. Jesus quer te dar um milagre desse tamanho. Ele está trabalhando. Então viva a experiência. Continue na navegação. Não duvide. Viva a experiência que Deus quer que você viva. Para deixar a toalha de medo nas mãos do Senhor. Continue orando, tranquilo, e acreditando que Ele já está agindo. E Ele vai completar a sua ação.